Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Queremos aproveitar esta oportunidade para uma acolhida fraterna e para um aprofundamento sobre o tema da Mariologia, o papel de Nossa Senhora na história da salvação. A figura de Maria Santíssima é uma oportunidade para um aprofundamento no que a teologia chama de Mariologia. É um estudo especial, aprofundado, específico sobre Nossa Senhora. Muito oportuna esta reflexão, que será conduzida pelo Padre Rafael Paixão. Acompanhe. Olá, queridos irmãos e irmãs que estão aí fazendo esse aprofundamento sobre o tema de Maria Santíssima. Nós vamos meditar hoje sobre a questão da Maria como Mãe de Deus, que é o primeiro dos dogmas marianos e é o central entre todos eles. Bom, nós entendermos sempre como que se dá a formação de um dogma. O dogma ele é uma verdade de fé da Igreja, que a Igreja acolhe a partir da revelação. E esse dogma ele não é algo que a Igreja determina por si mesmo, mas tem todo um procedimento, tem todo um caminhar para a Igreja determinar um dogma. Então, as bases da Igreja é a tradição, a Escritura, o magistério. Ela também, diante disso, ela avalia a vida de oração, por exemplo, as liturgias, as orações próprias da Igreja, que são próprias das pessoas, a fé, o senso da fé do povo, e para proclamar um dogma. Ela não define, ela não determina um dogma no sentido de que ela escolhe isso é verdade ou não, mas ela, diante da verdade revelada, diante desses critérios e tantos outros, ela acaba definindo, proclamando um dogma. E entre os dogmas relacionados a Maria Santíssima, até é um equívoco que eu cometi, dizer que é um dogma mariano, pode estar relacionado com ela, mas na verdade é um dogma cristológico, cristocêntrico. O centro do dogma está a verdade sobre o próprio Cristo, que é o dogma de Maria, Mãe de Deus, do qual desses dogmas nascem todos os demais dogmas da Igreja, aquilo que acaba, de alguma forma, envolvendo Maria Santíssima. A Igreja proclamou, relacionado a Maria Santíssima, 4 dogmas. O dogma de Maria, Mãe de Deus, o dogma da Imaculada Conceição, o dogma da Virgindade Perpétua de Maria Santíssima e o último dogma que foi proclamado por Pio XII, o dogma da Assunção de Maria Santíssima ao céu. Então, o primeiro dos 4 dogmas, o mais importante, central de todos eles, é Maria, Mãe de Deus. Como eu disse, é uma verdade sobre o próprio Cristo. Cristo Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, e sendo ele verdadeiramente Filho de Deus, sendo gerado, não criado no ventre de Maria Santíssima, como nós professamos no credo, ela se torna também a Mãe de Deus, por causa do seu Filho Jesus Cristo. É claro que o Verbo eternamente existe desde o princípio, mas a geração de Jesus Cristo como homem se deu no ventre de Maria Santíssima. A natureza divina não foi anulada, não foi suprimida, não foi colocada de escanteio pelo tempo da gestação, por exemplo, não. No momento em que Cristo Jesus foi concebido no ventre de Maria Santíssima, ali houve aquilo que a Igreja chama da união hipostática entre a natureza humana e a natureza divina. Cristo é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, 100% Deus, 100% homem, como quando nós vamos falar sobre esse mistério da fé, nós dizemos que Cristo não diminuiu a sua divindade ao se tornar homem, mas elevou a dignidade humana ao se tornar um de nós. Então esse dogma da Maria, Mãe de Deus, ele, em síntese, o centro dele é esse. Ele fala que Jesus Cristo, o Verbo do Pai, Deus de sempre, Deus desde a eternidade, se encarnou no ventre de Maria Santíssima, e aquele fruto do ventre de Maria Santíssima é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Como eu dizia anteriormente, disse no início, os dogmas eles têm seus fundamentos. E aqui há algo muito importante para nós entendermos sobre a questão da Sagrada Escritura. Muitas vezes
aqueles cristãos oriundos do movimento de Lutero e de outros protestantes, eles questionam a validade de um dogma, de uma verdade de fé, porque não está na Sagrada Escritura. Não está diretamente expresso na Sagrada Escritura, mas para nós cristãos, ou diretamente, ou de alguma forma a gente entende que ele está. Por exemplo, o dogma de Maria, a Imaculada Conceição, Maria sem pecado. Não existe nenhum texto que fale que Maria Santíssima é sem pecado. Mas quando nós olhamos o texto da Anunciação do anjo a Maria Santíssima, o termo grego, que agora não vou me recordar e nem vou arriscar dizer, mas o termo grego que o anjo anuncia é que Maria Santíssima é totalmente cheia da graça. Assim, o termo grego original, usado por Lucas, é um termo que não há equívoco de interpretação. Ele é muito claro ao dizer que Maria é totalmente cheia de graça no anúncio do anjo. Como bem sabemos, pela tradição da igreja, Lucas é grego, então ele não usaria esse termo cheia de graça sem saber o real significado dele. Ele usa o termo sabendo o sentido e para dizer que Maria é totalmente cheia de graça, ou seja, não há espaço para o pecado. Então, embora o texto não diga que Maria Santíssima, não há nenhum texto que fale que Maria Santíssima foi concebida sem pecado, esse texto do Evangelho da Anunciação nos deixa claro que aquela mulher que foi escolhida para ser a Mãe de Deus é totalmente cheia de graça. Portanto, ela não tem nenhum pecado. Eu dizia há pouco que as igrejas nascidas de Lutero e de Calvino, elas vão às vezes questionar alguns dogmas. Lutero e Calvino, a princípio, as igrejas não questionavam, não havia, era um ponto pacífico a questão da Mariologia. Acompanhando alguns outros comentários de outros padres, aí até um padre diz que me parece mais que os evangélicos que vieram mais depois deles, parece que quiseram meio que questionar mais por questionar, porque já era um ponto pacífico na fé, e se não aceitaram totalmente, mas pelo menos em parte Lutero e Calvino, eles aceitaram uma parte da doutrina sobre aquilo que se diz a respeito de Maria Santíssima. Bom, voltando sobre a questão da Sagrada Escritura, então, e também a Igreja Católica, isso é próprio da nossa fé, e aí torna um pouco difícil o nosso diálogo com aqueles que são oriundos de Lutero e Calvino e de todo o movimento que se originou da ação deles. A nossa perspectiva da Sagrada Escritura é que a Sagrada Escritura, embora ela seja inerrante, não há erro na Sagrada Escritura, ela tem a revelação, ela faz parte da revelação divina, mas ela não contém tudo, não seria capaz de conter tudo, porque existe a tradição da igreja. E até é meio óbvio, se a gente olhar isso, que é a tradição da igreja. A Sagrada Escritura é fruto da tradição da igreja, porque antes de um texto ser escrito, os evangelhos, por exemplo, eles foram transmitidos por meio da tradição. Então não tem como você anular a tradição e dizer somente a Escritura, sendo que a Escritura só existe porque existia uma tradição anteriormente a ela. O próprio fato do estabelecimento da Sagrada Escritura, não existe uma revelação dentro da Sagrada Escritura quais são os livros. Não existe um texto lá nos evangelhos, nas cartas e tal. Esses são os livros verdadeiramente revelados e devem ser esses livros que devem estar na Sagrada Escritura, na Bíblia. Ou seja, a definição dos livros canônicos também é fruto de uma tradição. Também é fruto de alguém, de intérpretes, né, de um magistério. Então não há uma revelação na Sagrada Escritura sobre o que é Sagrada Escritura e o que não é. Então por isso que a igreja não vai fundamentar os dogmas somente na Sagrada Escritura, embora a igreja vai procurar na Sagrada Escritura fundamentos sobre os seus dogmas. Também a questão do sensus fidei, a fé do povo, as orações do povo e algumas coisas que até na liturgia já existiam, são fundamentos, são pontos que a igreja vai utilizar para estabelecer um dogma. O texto, uma das orações mais antigas da igreja é: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas, nossas necessidades. Esta oração, ela já fala Santa Mãe de Deus. Ela é uma oração das mais antigas da igreja, se não me falha a memória, até anterior à própria oração da Ave Maria. Então ele também já fala Santa Maria, Mãe de Deus. E
E também tem um outro ponto que, até ainda sobre as Sagradas Escrituras, que a gente pode levar em consideração, é que a fé, algumas coisas não estão na Sagrada Escritura porque estão na tradição. Então existiam coisas que, por serem tão óbvias, tão subentendidas, não havia discussões a respeito, então não houve necessidade de se estabelecer ou não, seja nos evangelhos, seja nas cartas, porque a fé, a sensibilidade, os costumes dos primeiros cristãos já eram um ponto pacífico, então não havia conflitos sobre isso. Então também por isso não dá para a gente estabelecer apenas a Sagrada Escritura como parâmetro para os nossos dogmas, porque não há erro nenhum nas Sagradas Escrituras, mas ela não vai conter todo o arcabouço sobre a nossa fé. Por isso que a igreja se baseia naquilo que nós chamamos de depósito da fé, Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Bom, entrando agora sobre o dogma. O dogma de Santa Maria Mãe de Deus foi proclamado sob o pontificado do Papa Celestino I, no dia 22 de junho de 431. Então, ainda nos primeiros séculos, o cristianismo já estava estabelecido como religião oficial, já estava saindo das catacumbas, e agora os conflitos da igreja deixaram de ser tantas perseguições e começaram a ser os dogmas, as verdades de fé, as heresias que começaram a surgir nesse período. Então, ali houve essa necessidade de proclamar o dogma da Imaculada de Maria, Mãe de Deus, para falar essa verdade. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, Verbo eterno de Deus, concebido no ventre de Maria Santíssima. Não perdeu sua natureza divina ali ele é concebido, ali acontece a união entre a natureza humana e a natureza divina. Então ela professa que Jesus é verdadeiramente Deus e que, portanto, Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, pois deu à luz ao Verbo feito carne. Aqui vemos qual é o problema em questão. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem? No princípio do cristianismo houve muita confusão a esse respeito. Então, há aqueles que falavam sobre a divindade de Cristo, que teria anulado a humanidade, ou vice-versa, que Jesus Cristo foi concebido homem num determinado momento, se tornou divino. No alto da cruz, por exemplo, que eu já escutei pessoas falarem que apenas no alto da cruz Cristo assumiu a sua divindade. Enfim, haviam várias heresias nesta época que questionavam, que debatiam a natureza divina e a natureza humana de Jesus, até onde ele era Deus, até onde ele era homem, se ele era Deus, se ele era homem a partir de um momento e tal. Assim, embora as heresias não sejam boas, porque elas pegam ou uma parte da verdade da fé ou anulam a verdade da fé, mas nesse princípio elas favoreceram muito o desenvolvimento teológico da igreja. Elas conseguiram fazer com que a igreja parasse para refletir, discutir por meio de concílios, teólogos, grandes teólogos desse tempo, que foram debatendo e combatendo as heresias para estabelecer as verdades. Então elas foram um motor para o desenvolvimento teológico da igreja, para a doutrina da igreja. Então, assim como o martírio ajudou muito a expansão da igreja, embora a morte ou o sacrifício assim em si não seja bom, mas trouxe grandes frutos, as heresias também em si não são boas, mas trouxeram grandes frutos que são a doutrina da nossa igreja, estabelecimento das verdades de fé da nossa igreja. Então, uma linha de pensamento dizia que Jesus não possuía corpo real, mas aparente, era uma aparência, a encarnação era aquilo que eles viam, era uma aparência da figura de Jesus. Jesus aparentemente era homem, mas não era de fato. Uma outra heresia afirmava que Jesus não era filho de Deus, mas foi adotado por Deus no batismo. Uma terceira heresia, presente em algumas seitas ainda hoje, afirma que Jesus é a criatura mais perfeita, mas não tem natureza divina. Afirmava ainda que Jesus tinha duas naturezas, a humana e a divina, e que Maria era mãe apenas na natureza humana. E o dogma nos deixa claro, por conta da união hipostática que não separa as duas naturezas, ela nos mostra que Maria é mãe de Deus e mãe de Jesus feito homem. Todas essas posições contrariam a crença que os primeiros cristãos tinham acerca da divindade da humanidade de Cristo, transmitida pela tradição apostólica recebida do próprio Cristo. Contudo, como toda a doutrina, ela foi se desenvolvendo com o passar dos tempos e se consolidando a partir da tradição da Escritura e do Magistério. A Sagrada Escritura
Sobre o dogma da maternidade divina, temos no texto do Gênesis uma profecia que se refere a esse evento. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É bom nós nos atentarmos a esse texto do Gênesis, que às vezes a gente acaba tomando uma outra interpretação, que é dizer que Maria esmaga a cabeça da serpente, mas o texto aqui nos fala que quem esmaga a cabeça da serpente é a descendência de Maria, a descendência da mulher, portanto, Jesus Cristo. Quem esmaga a cabeça da serpente, segundo esse texto do Gênesis, é a descendência e não a mulher. Às vezes a gente lê ou fica tão tendencioso já a tomar essa interpretação e esquece ali o texto do Gênesis nos diz. A descendência da mulher é quem esmaga a cabeça da serpente. A Igreja sempre viu na figura da mulher a imagem de Maria e na descendência da mulher o próprio Cristo, responsável por esmagar a cabeça da serpente. Um outro texto do Antigo Testamento é a profecia de Isaías, que diz: Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma jovem conceberá e dará à luz um filho e porá o nome de Emanuel. Essa passagem também traz referência a uma mãe e um filho, não qualquer um filho, mas Emanuel, Deus conosco. Os textos dos Evangelhos não deixam de lado a afirmação da divindade de Cristo e sua humanidade. Mateus no relato da genealogia, no relato do anúncio a José, Marcos abre seu evangelho afirmando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mais tarde relata a presença da mãe de Jesus entre os discípulos. Lucas, no anúncio do anjo, mostra que Maria será mãe do Senhor pelo poder do Altíssimo, assim como no momento do nascimento em todo o chamado Evangelho da infância de Jesus. No Evangelho de São João, a mãe de Deus está presente no início do ministério de Jesus nas bodas de Caná e no fim aos pés da cruz. Ainda no Novo Testamento, temos a passagem da carta de Paulo aos Gálatas, que diz: Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei, e todos receberam a dignidade de filhos. A afirmação de Maria como mãe de Deus expressa um raciocínio lógico que a Igreja fez desde sempre, diante da fé e da devoção, diante da afirmação da pessoa de Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Apesar da Sagrada Escritura não dizer explicitamente Maria como a mãe de Deus. Esta afirmação está implícita quando Isabel saúda Maria, dizendo: Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Questões cristológicas. Como percebemos até aqui, as posições sobre Jesus iam de um extremo ao outro. Ora se acentuava a divindade e anulava sua humanidade, ora anulava a divindade para acentuar a humanidade. Por isso a Igreja refletiu e afirmou a natureza divina de Cristo, sendo a mesma do Pai e, ao mesmo tempo, sua verdadeira humanidade. Assim, cabe duas perguntas: o que ele é e quem ele é? O que ele é? Com base na Sagrada Escritura, os santos padres da Igreja chegaram à conclusão pela afirmação do anjo: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. A primeira parte do anúncio indica que Jesus é verdadeiramente homem, pois nasceu da Virgem Maria. E a segunda parte assegura que ele é verdadeiro Deus, pois é Filho do Altíssimo. Então conceberás e darás à luz a um filho, e depois será chamado Filho do Altíssimo. Portanto, por meio das Escrituras, concluímos a resposta a nossa questão. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nele unem-se as duas naturezas, como ensina o Catecismo da Igreja Católica no número 470. Uma vez que a união misteriosa da encarnação, a natureza humana foi assumida, não aniquilada. A Igreja tem sido levada ao longo dos séculos a confessar a plena realidade da alma humana com suas operações de inteligência e vontade do corpo humano de Cristo. Quem ele é? Quando colocamos essa pergunta diante da nossa fé sobre Jesus, nosso olhar deve voltar-se para as três pessoas da Santíssima Trindade, sua individualidade e a missão de cada uma. O Evangelho de São João apresenta de modo muito particular esse mistério a partir das afirmações do próprio Cristo: Eu e o Pai somos um. E no questionamento de Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me viu tem visto o Pai. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Em outro trecho diz: No entanto, eu vos digo, a verdade é bom para vós que eu vá, se eu não for, o defensor não virá a vós. Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Ao falar assim do Pai e do Paráclito, revela a sua distinção de sua pessoa a elas, porque Jesus não falaria de si mesmo em terceira pessoa ali. Ele fala de um Pai e de um Paráclito, que não é ele, vai enviar um outro Paráclito, um outro defensor, mas ao mesmo tempo revela sua unidade com elas. Revela que há uma
individualidade, são 3 pessoas, mas há uma unidade que os torna um só Deus. Para explicar a Santíssima Trindade, a Igreja usa o seguinte termo: substância designa a natureza divina, como as 3 substâncias divinas. Pessoas, para designar a distinção entre as pessoas, sua individualidade entre elas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas de igual natureza e majestade, mas com sua individualidade que os distingue. Relação, para designar o dado que a distinção entre eles se referir à relação entre as pessoas. Assim, diante dessa pergunta, quem é Ele? Respondemos: Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho unigênito de Deus. Portanto, professamos que Cristo possui a mesma substância do Pai e do Espírito Santo. Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. E assumindo a natureza humana pela encarnação, tornou-se verdadeiro homem. Ele quis fazer-se igual a nós, assumindo a nossa condição, menos o pecado, para nos reconciliar com Deus. Assim, a Igreja declara que o Verbo, unindo a si em sua pessoa uma carne animada por uma alma racional, se tornou homem. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu e fez desde sua concepção. Dignidade da Mãe de Deus. Maria recebeu de Deus uma dignidade superior a toda a criação, e para desenvolver esse entendimento, a Igreja coloca os 4 princípios fundamentais: a iminência, singularidade, conveniência e semelhança. Esses princípios revelam a dignidade e a importância da figura de Maria para a humanidade, uma vez que nenhuma outra criatura foi honrada com tais privilégios, tenha conservado para a eternidade. O princípio da iminência, ele revela a superioridade de Maria sobre as demais criaturas. Os diversos textos da Sagrada Escritura atestam essa iminência de Maria, pois a que mulher o anjo do Senhor saúda, alegra-te cheia de graça. A que mulher é chamada bendita entre todas as mulheres, e a mãe do meu Senhor, aquela que foi considerada a mãe da fé, aquela que acreditou, aquela que todas as gerações proclamarão bem-aventurada, em que outra mulher onipotente fez grandes coisas, e que outra mulher foi anunciada pelos profetas como a mãe do Salvador, e afirmada com o termo mulher pelo próprio Cristo, em termo que expressa plenitude, termos que remetem ao Gênesis, porém inimizade entre ti e a mulher. As bodas de Caná, mulher, para que dizes isso? A minha hora ainda não chegou. Ao Calvário, mulher, eis teu filho. E ao livro do Apocalipse, uma mulher vestida de sol. Nenhuma outra mulher foi dada tanta honra diante de Deus e dos homens. Aquela que foi feita mulher no mais profundo e pleno sentido da palavra, para trazer ao mundo o Filho do Homem. E todas as vezes que ela é chamada de mulher assim, também é uma referência ao livro do Gênesis, como foi dito anteriormente. O da singularidade. Esse princípio expressa que Maria, tendo em vista o seu filho, foi agraciada por particularidades, reservadas por Deus, graças a essas que jamais serão concedidas a outra criatura. Por isso, somente Maria é mãe de Deus, somente ela é mãe virginal, somente ela é concebida sem pecado, somente ela foi assunta de corpo e alma ao céu. Essas graças singulares manifestam que Maria é uma pessoa única na história da salvação. Quanto a essas graças, Maria não pode ser uma pessoa qualquer, uma vez que, por graus de méritos, participados por ordem natural e sobrenatural, a ela cabe uma honra, reverência e respeito maiores que de qualquer outra criatura racional que possa ser considerada boa, reta, justa e verdadeira diante de Deus e diante dos homens. Conveniência. Deus, em sua admirável bondade e providência, realizou em Maria para mostrar não só o que é necessário para a salvação, mas também o que convinha, para que por esses sinais pudéssemos perceber a grandiosidade da obra da encarnação para a redenção da humanidade. Assim convinha que Maria, a Mãe de Deus, fosse Mãe Virgem para servir de sinal que o fruto do seu ventre é divino, que a obra da concepção fosse obra do Altíssimo, fosse imaculada, para que ela sem mancha pudesse gerar o Cordeiro sem mancha, fosse assunta, para que aquela que não pecou não pagasse o preço do pecado, que é a morte. Semelhança com Cristo. Maria é chamada Nova Eva, porque a partir de Cristo, o novo Adão, participando dos méritos de Cristo, ela é a criatura perfeita, que conserva em si a imagem e semelhança, cópia perfeita de Cristo. Ela é ainda Nova Eva, porque em Cristo torna-se mãe de todos os reviventes. Maria conserva em si a santidade original da criação. Ela é ainda como Cristo, serva perfeita do Pai, pois como seu filho, fazem tudo à vontade do Pai, e como servo do sofredor, ela se faz serva do Senhor. A Igreja vai estabelecer alguns outros princípios secundários. Existem ainda os princípios secundários, que são aqueles que diferenciam da divindade. Princípios que equilibram e permitem uma justiça para com a reflexão sobre a dignidade da Mãe de Deus.
Esses princípios secundários, também limitativos, são: Maria é criatura, peregrina na fé, foi redimida, serva do Senhor, e Maria é um membro da igreja. Bom, enfim, essa brevíssima, né? Nem sei se posso chamar de uma introdução a Maria, Mãe de Deus, a Mariologia, enfim, mas um experimento, uma pequena oferta, nos faz ver que o dogma, a grandiosidade de Maria dentro da nossa vida de fé está justamente por consequência de todo o plano da redenção em Jesus Cristo. E Maria Santíssima, por singular participação nesse mistério, cabe a ela uma honra que não é dada a nenhum outro homem, a nenhuma outra criatura, a nenhuma outra mulher, porque ela participou de modo único do mistério da redenção, sendo a Mãe de Deus. Assim, como diz o anjo a São José, não temas receber Maria. Não precisamos ter medo de receber Maria. Nenhuma fé em Maria Santíssima, nenhuma devoção a Maria Santíssima vai nos afastar de Cristo. Pelo contrário, toda devoção a Maria Santíssima, todo carinho a ela, somente nos aproximará de Cristo. Pois o próprio Cristo, sem dúvida, teve muito carinho para com sua mãe. Então não há erro nosso em termos carinhos por ela. Espero que tenha ajudado vocês, que vocês possam ouvir essa aula, né, participar dessa pequeníssima introdução e, desse modo, também buscar conhecer mais a doutrina sobre Maria Santíssima, para poder defender também a nossa fé diante de tantas acusações quando nos chamam de adoradores, idólatras de Maria Santíssima. Quem conhece verdadeiramente a nossa doutrina sobre Maria jamais vai cometer qualquer tipo de acusação assim, e quem conhece também não vai cair nesse erro, no sentido também porque vai saber o espaço devido que Maria tem na nossa fé e ocupa na nossa história da salvação. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Fiquem em paz. Que Deus os acompanhe sempre. Amém.